Os 3 níveis de santificação. Subtítulo: vamos discutir detalhadamente o processo de purificação pelo qual passamos se quisermos andar na plenitude do plano de Deus para nossas vidas. Em sua sabedoria, Deus venceu Satanás e a nossa natureza carnal quando retirou do entendimento do nosso intelecto a nossa linguagem de oração para que o Espírito Santo pudesse orar por nós a respeito das áreas carnais de nossas vidas, das quais não queremos nos livrar. Quando o Espírito Santo ora por nós, ele nos purifica de 3 níveis: espírito, alma e corpo. E o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1? Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando você começa a orar em línguas, este processo de santificação começa imediatamente com as impurezas da carne. Isto se refere a qualquer coisa habitual e destrutiva que é maléfica para o corpo, como beber, fumar, mascar fumo e etc. O Espírito Santo irá ajudá-lo a se livrar destes hábitos ruins. Então, se você continuar orando, ele irá lhe trazer revelações para ajudá-lo na santificação da sua alma. As impurezas da alma incluem coisas como ódio, contenda, ambição egoísta, inveja, exaltação própria, manipulação, mentiras e falta de perdão. Não irá demorar muito depois de você passar um tempo em seu quarto de oração e será impossível continuar orando sem lidar com estas fortalezas de pecado em sua alma. Ou você para de orar, ou você permite que a sua nova natureza o purifique dos galhos mortos em sua vida. Se você superar o impasse que o processo de purificação pode trazer no âmbito das emoções da alma, o Espírito Santo irá poder ajudá-lo a ser liberto das impurezas do espírito. Isso se refere ao modo incorreto de pensar ou a doutrinas que impedem você de ser completamente equipado com o poder de Deus para cumprir o seu chamado. Todas as 3 áreas de santificação fazem parte de uma sequência, mas a purificação mais forte acontece na área dos pensamentos errados. À medida que Deus responde aos mistérios orando por você na linguagem sobrenatural do Espírito Santo, de repente uma conscientização das coisas espirituais começa a fluir em seu entendimento. Pensamentos errados ou impurezas do espírito começam a enfraquecer. Quanto mais você ora a mente de Cristo perante o Pai, mais revelação o Espírito Santo trará em seu espírito e mais raízes de falsas doutrinas serão destruídas. Ele não o deixará preso na mentira de pensamentos errados que neutraliza o poder de Deus em sua vida. Quando comecei a orar e cheguei a um lugar onde a purificação das impurezas se iniciou em meu espírito, eu ia ao culto e sabia no meu interior que o ministro estava operando na carne. As pessoas no culto gritavam com entusiasmo e emoção, sem saber a diferença entre o espírito e a carne. Antes de ser purificado pelo Espírito Santo, eu também não conhecia a diferença, mas agora sou protegido pelo Espírito Santo, que me purificou do engano e dos pensamentos errados. A estratégia do inimigo: tirá-lo da oração. Subtítulo: uma coisa eu posso lhe garantir. Continue orando no Espírito Santo e você encontrará o lado ruim do seu caráter. É a primeira coisa que o diabo tentará fazer e é tirá-lo da oração, para que o seu processo de purificação pare. Satanás guerreia exaustivamente para nos privar dos benefícios da oração em língua. Entristece-me ver os fracassos nesta guerra. Em muitas igrejas, grupos de pessoas já começaram orando com todas as boas intenções para trazer avivamento às suas cidades, mas muitas coisas acontecem de errado e a oração
se torna rapidamente a última coisa em suas vidas. A maioria dos cristãos para de orar antes mesmo que a mortificação aconteça, para eliminar aquelas coisas em suas vidas que causam cansaço e tribulação. Eles não oram o suficiente para receber a força necessária para mortificar cada feito da carne, que atrapalha seu andamento em Deus. Quando estes crentes não perseveram durante o impasse, eles interrompem a missão do Espírito Santo de purificar tudo o que os destrói do caminho de seu divino chamado. Tornam-se vulneráveis às tentativas do inimigo de levá-los à carnalidade e a vocações secundárias fora da perfeita vontade de Deus. Veja, o diabo não se importa se você vai à igreja. Ele não se importa se você participa de um grupo de solteiros ou de casados, se ajunta ajuda alguma atividade ou se confraterniza com os outros crentes. Ele apenas não quer que você inicie a partida espiritual em uma área como as línguas, que ele não são governadas pelas emoções do âmbito da alma. No momento em que você faz isso, ele começa a perder o controle e você se torna incontrolável. Lembre-se do que Efésios 6, 11 e 12 diz. Revestive de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra ciladas, no versículo 11, denota estratégias do inimigo, adquirida através do engano. É um dos principais métodos que ele usa para entrar em nossa vida e através da fortaleza das emoções. O diabo tentará trazer tormentos, preocupações e medo em sua vida. Ele gosta de enchê-lo de muitos cuidados para que você entre em depressão. Então, quando você atinge um impasse na oração e os seus nervos chegarem a ponto de estourar, lembre-se disso. São apenas as ciladas do inimigo. Ele não quer que você lute contra ele através da ajuda do Espírito Santo. Ele quer que você pare de orar em línguas. Então, continue orando. Um dos períodos mais produtivos de oração são aqueles em que o diabo usa o seu truque mais emocional para fazê-lo parar de orar. Entretanto, persevere. Senhor, eu próprio, o rei barata, o último a sair. Vimos que não é sempre fácil perseverar neste processo de santificação, devido ao fato de o Espírito Santo perscrutar as partes mais profundas do seu coração. Ele irá puxar para fora algumas coisas das trevas para purificar. E você não irá querer lidar com tudo isso. São nestas horas que as suas emoções ficam atacadas, levando você a atingir um impasse na oração. Isto me lembra de uma experiência que tive quando me hospedei em um hotel barato. Você precisava ver os hotéis que as igrejas me punham quando eu entrei para o ministério em tempo integral. O banheiro era no fim do corredor e o telefone no fim da rua. Quando eu entrei no quarto escuro do hotel, pela primeira vez, tentei achar um interruptor na parede, mas não havia nenhum. Apenas rachaduras onde todos já haviam procurado por eles. Então, andei até encontrar o fio que descia do teto para acender a luz. Ao andar, ouvi um estranho barulho, clique, clique. Achei o fio e puxei. De repente, várias criaturinhas da noite começaram a correr em todas as direções. Eram muitas baratas, todas correndo para abrigo da escuridão, com exceção daquelas que eu pisei. Crack. Ao pensar sobre aquela multidão de baratas e o seu grande desejo pelas trevas, lembrei-me dos feitos da carne em nossa vida
que se encolhem quando exposto pela luz da palavra e do Espírito. Por isso, para poder ensinar melhor, vou estender essa história verdadeira em uma parábola. Depois de observar as baratas correndo para encontrar um esconderijo, olhei por todo o quarto. No colchão, onde havia comida velha, estava um rato. Este rato era grande. Ele tinha um rabo inteiro de um gato saindo de sua boca. Mas o que chamou a minha atenção foi a coleira com a corrente em volta do pescoço do rato. Meus olhos seguiram a corrente até o fim dela, e lá estava uma barata segurando-a com uma de suas 6 patas. Você precisava ter visto aquela barata. Ela era imensa. Como se não bastasse, ela estava usando uma roupa de super inseto com um S em seu peito. Olhei para aquela barata e ela olhou para mim e disse: "Veja isso." Ela balançou a corrente e disse ao rato: "Role no chão." E o rato submisso obedeceu, rolando no chão. "Eu sou o mar, eu sou muito mar," disse ela. Eu disse: "Ei, bem, já ouvi sobre você, senhora barata, e estou preparado. Tenho uma lata de Hide Spray." "Ah, é mesmo?" a barata disse. "Bem, tenho vivido na cobertura de sua vida por muito tempo. E se você acha que tenho medo de sua oração em línguas, vou lhe mostrar como posso derrotá-lo. Sou o Rei Barata e tenho mantido uma grande barreira em sua vida por todos esses anos. Você não tem ido adiante em Deus e não vai conseguir nunca ir adiante." "Ah, é mesmo?" Eu a desafiei. "Sou o amor pelo dinheiro." Continuou o Rei Barata. "Sou o desejo por outras coisas. Sou a carne que o impede de levantar da cama para orar. Sou aquele que troco a oração por outros programas para que o seu ministério nunca seja nada. E você acha que pode me derrotar, rapaz?" "Lógico que sim. Já ouvi falar sobre você, mas tenho um spray para inseto raid." Então o Rei Barata pôs suas luvas de boxe e fomos à luta. Esguinchei. Você não me acertou. Esguinchei. Esguinchei. Não me acertou de novo, disse a barata. Depois consegui esguichar bem na cara dela. A força do spray levou os seus cabelos para trás, mas ela lambeu os lábios e disse: "Rapaz, isto é bom. Sou uma barata refinada. Um encontro hoje à noite. Então, esguinche mais uma vez." Sobre o que esta parábola está falando? Bem, quando você começa a se edificar através da oração em línguas, o Espírito Santo faz com que a candeia acesa do seu espírito humano nascido brilhe mais e mais. Quando mais você ora, mais o Espírito Santo ilumina aquelas coisas escondidas nas trevas. Todas as vezes que você passa um âmbito para outro mais alto em Deus, as baratas, os feitos da carne, que têm bloqueado o seu andar com Deus, gritarão e correrão ao esconderijo das trevas. Então, uma por uma, todas morrerão, à medida que o seu espírito humano, renascido, purificá-las pelo poder que recebeu através da edificação do Espírito Santo. Finalmente você conseguirá chegar à cobertura de sua vida. E neste lugar, onde o velho Rei Barata, o Senhor, eu próprio, tem a sua residência. Ele é o último a ir embora. E rapaz, ele luta mesmo. Depois de longo período de oração em línguas, eu finalmente cheguei à cobertura da minha vida. O Senhor, eu próprio, o Rei Barata, colocou suas luvas de boxe e começou a lutar com minhas emoções. Foi dificílimo. Porque o Senhor, eu próprio, é o último a ir embora. Porque
ou você irá parar de orar, ou você irá desistir daquilo que ama mais do que Deus. E você mesmo é o que a sua carne mais ama. Então, uma destas duas coisas acontecerá. Você irá parar de orar ou você matará o rei Barata, porque você não pode viver com os dois. As suas emoções lhe dirão: não desista de você mesmo. Mas, à medida que você continua orando em línguas, o seu espírito edificado irá lhe dizer que é preciso fazer isso. As suas emoções podem se tornar tão fortes nesta luta interna que você sentirá como se quisesse fazer tudo menos orar. Este é o impasse que você precisa superar quando você chegar neste ponto. Apenas continue orando. Você está prestes a matar o rei Barata. E quando você matá-lo, a sua vida e o seu ministério atingirão um novo nível de unção. Este é o refrigério. Subtítulo: Você está cansado por causa de uma longa batalha interior. O sofisma, a altivez, se exalta contra os conhecimentos de Deus e a sua vida. Pensamentos rebeldes se impuseram até você se sentir mentalmente exausto. É uma guerra para ir até a igreja ou tornar um passo à frente e começar a adorá-lo, em particular, todos os dias. As suas emoções dizem: estou cansado. Passei a maior parte da minha vida na igreja, mas estou chegando ao ponto de que não me importo mais. Bem, Isaías 28, versículo 11 e 12 diz que falar em outras línguas é o descanso e o refrigério que fazem com que o cansado descanse. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Orar em línguas é um dom sem preço que Deus nos deu para que possamos ser descansados e aliviados em meio a um mundo tão imperfeito. Jesus disse: por que você não toma o meu jugo sobre você e aprende de mim? Mateus capítulo 11, versículo 29. O que significa este jugo de que ele está falando? Bem, lembre-se, Jesus é manso e humilde. O jugo que ele pede para que você tome não é penar a vida inteira com o peso do evangelho em seu ombro. O jugo que ele pede para você tomar é a responsabilidade de aprender dele. Quando as pessoas usam bois para arar seus campos, elas sempre põem junto um jugo, o boi novo, com o boi experiente. Se o boi novo não quiser virar, o boi velho irá virá-lo de qualquer maneira. Se o boi novo não quiser orar, o boi velho irá puxá-lo. Se o novo quiser parar às 3 horas, ao invés das 4, o velho irá puxá-lo adiante. E isto é o que Jesus fez por nós quando estamos em jugo com ele. Então, amarre este jugo em volta do seu pescoço e lembre-se, este jugo é duplo e o outro lado é de Jesus. Se você se prender a ele e determinar que vai aprender dele, você verá que seus caminhos são de bondade, de paz e de poder. Jesus disse: meu jugo é aprender de mim, e a maneira para fazer isto é por meio do descanso e do refrigério da oração em línguas. Continue orando. É claro que a escolha é sua, você não precisa orar em línguas nem um pouco. Deus ama você e aceita e o fará tudo o que puder por você, seja qual for o nível de cristianismo que você estiver. Mas se você quiser se aproximar de Deus, e se você quiser mortificar os medos, incertezas, hábitos ruins, pressões e cuidados que estão entre você e um andar mais próximo de Deus, então a oração em línguas é o dom precioso para ser usado. É a chave espiritual que trará descanso e refrigério, desvendará mistérios divinos e o edificará em um andar mais profundo com Deus. Então, quando você entrar em um período de oração em línguas, lembre-se que, ao atingir qualquer tipo de impasse, o melhor a ser feito é continuar orando, mesmo quando as emoções começarem a lutar, mesmo quando você se sentir contrariado para orar em uma força misteriosa, estiver oferecendo resistência a todo
o mínimo esforço para orar. Continue orando. Você estará atingindo um ponto crítico. Você estará prestes a experimentar um derretimento nuclear espiritual. As coisas destinadas a seres derretidas são os seus medos, preocupações, tormentos, pressões, desejos por coisas erradas, prisão, a pobreza, a raiva e a contenda. Quando você superar o impasse e estiver do outro lado, esteja pronto para aproveitar as maravilhas naquela área pela qual você estava orando. Você perseverou na oração e agora é a hora de colher o milagre.